E hoje é Dia das Mães. E a maternidade não é apenas uma função biológica ou social. A mãe é parte essencial do projeto criacional de Deus para a família, para a formação moral dos filhos e para a preservação da sociedade como um todo. Abraham Lincoln disse certa vez que a mão que embala o berço governa o mundo. O próprio fato de Deus ter escolhido a figura materna para gerar, nutrir, proteger e formar vidas revela a dignidade e profundidade desse papel. No relato da criação, Deus estabelece a maternidade não como um acidente cultural, mas como parte da ordem criada por Deus. Eva é chamada de mãe de todos os viventes. E isso já aponta para a mulher como instrumento de preservação da vida humana. A maternidade não é invenção da cultura. Ela precede governos, ideologias e movimentos sociais. A Bíblia apresenta a mãe como geradora de vida, cuidadora, formadora de caráter, transmissora de fé, influência central dentro da família. A maternidade bíblica não diminui a mulher, mas a dignifica. Se você observar na Bíblia, a mãe aparece como nutridora, como cuidadora, como acolhedora. Interessante que Deus usa a figura materna como expressão de amor e de cuidado. Em Isaías capítulo 49, 15, ele diz: será que uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão daquele que gerou? A mãe é vista como abrigo emocional, como cuidado, proteção. Apesar de algumas mães não terem esse cuidado, essa responsabilidade, isso é uma exceção. As mães de verdade são dessa forma. Além disso, a mãe também é formadora espiritual dos filhos. Na Bíblia, muitas vezes, a mãe transmitiu a sua fé. A fé foi transmitida dentro de casa através das mães. Um exemplo clássico disso é a fé de Timóteo, que foi transmitida de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Isso mostra o poder espiritual de uma mãe piedosa. Charles Spurgeon, ele disse que nunca saberemos quanto devemos às orações de nossas mães. E John Wesley, por sua vez, diz: eu aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Tem uma frase que alguém fala sobre Mônica, a mãe de Agostinho, bispo de Hipona, que diz o seguinte: um filho de muitas lágrimas não pode se perder, atribuída ao tempo, à época em que aquele jovem era um jovem promíscuo e que a mãe orava e chorava por ele. Ou seja, uma mãe piedosa deixa marcas eternas. A mãe é uma influência decisiva na formação dos filhos. Provérbios 1:8 diz: ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. A mãe bíblica não é apenas quem alimenta o corpo, mas quem molda a alma. A mãe é um dos pilares centrais da construção da família e da sociedade. Uma geração inteira pode ser impactada por uma mãe sábia, ou por mães sábias, ou destruída pela ausência delas. Uma mãe forma consciência, ensina valores, estabelece afetos, influencia identidade, transmite segurança emocional. Muitas crises sociais modernas começam dentro de lares desestruturados. Quando a maternidade é banalizada, a própria sociedade enfraquece. E hoje existe uma tentativa cultural de separar maternidade da mulher, família da criação divina, identidade biológica da realidade criada por Deus. Expressões como pessoas que gestam em substituição a mães surgem dentro de correntes ideológicas que procuram neutralizar ou apagar a linguagem materna tradicional. Na realidade, porém, a maternidade pertence sim à mulher e exclusivamente a ela. A diferença entre os sexos não é opressão, mas criação divina. Isso não significa tratar pessoas com desprezo ou agressividade. O cristão deve manter convicção sem ódio, verdade sem violência, firmeza sem desumanização. Em Efésios capítulo 4, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: seguindo a verdade em amor. Ou seja, o cristão não precisa negar a realidade bíblica para demonstrar compaixão. Quando a maternidade é relativizada, a família enfraquece, e quando a família enfraquece, toda a sociedade é atingida. No Salmo 128, diz que a mulher seria como a videira frutífera, que aponta em 3 direções: fertilidade,
frutificação e a necessidade de cuidados por parte do marido e dos filhos para a felicidade de todos dentro do ambiente familiar. Meus parabéns então a todas as mães, sejam elas biológicas ou mulheres que tiveram a oportunidade de amar e cuidar dos filhos. Que vocês, mamães, se alegrem em cumprir os propósitos de Deus para a sua vida e para a vida dos seus filhos e de toda a sua família, desempenhando o papel original, crucial e indispensável para a existência humana. Feliz Dia das Mães e desejo a vocês, especialmente a minha mãe, que é a pessoa mais importante na minha formação enquanto pessoa, enquanto homem, e também a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.